De certa forma, nunca existiu uma entidade tão agressivamente anti-liberdade do que o Estado moderno. Nunca existiu. Porque nenhum Estado, nenhum rei nunca teve os mecanismos à mão para destruir a liberdade dos seus cidadãos e fazendo propaganda dizendo que é a favor dela. O que é liberdade? O que a gente entende por liberdade? Que essa palavra que hoje em dia está tão associada à felicidade, né? Eu acho que tem a dimensão meio encantada da liberdade, está muito vinculado, eu acho não, é um fato, ao movimento romântico, né? Essa liberdade do eu, né? A liberdade de ser o que eu quero, a liberdade da autenticidade como valor, né? E claro, ao lado disso, e não por acaso, tem toda a evolução da noção de liberdade no liberalismo, né? E o casamento entre esses dois fatores históricos, ou movimentos históricos, acho que dá o tom da liberdade ter se transformado num tema tão procurado, discutido, valorado. Apesar de que, num certo sentido, na Idade Média, num certo sentido, você era mais livre do que se é hoje. Você estranhou, né? Acostumado a pensar, evidentemente que não, né? Pense comigo. Hoje, um juiz pode acabar com sua vida com um clique. Um clique. Você pode nem estar sabendo do desenvolvimento do processo. Tem câmera para todo lado. Dinheiro em cash, que deixava você livre, quase não existe. Pix, cartão, tudo deixa rastro. Toda operação deixa rastro. Na Idade Média, ninguém sabia qual era a sua cara. Você andava 100, 200 quilômetros, estava tudo diferente. Se chegava dificilmente nos lugares. Não havia mecanismos de comunicação. De certa forma, nunca existiu uma entidade tão agressivamente anti-liberdade do que o Estado moderno. Nunca existiu. Porque nenhum Estado, nenhum rei nunca teve os mecanismos à mão para destruir a liberdade dos seus cidadãos e fazendo propaganda dizendo que é a favor dela. Antes dele hackear toda a minha pauta de uma vez, assim, já acabar o episódio em 5 minutos, eu vou fazer ele voltar lá pra Grécia comigo. Vamos lá. E vamos falar dos nossos filósofos e a relação deles com a ideia de liberdade, para ver como isso foi mudando do ponto de vista filosófico e, claro, chegar no contemporâneo, também pelo filosófico, mas também pela via mercadológica, vamos dizer assim. A liberdade em Sócrates se dá pela busca da verdade. É muito diferente do que se pensa hoje, né? Sem dúvida nenhuma, o Sócrates entendia que quem não se conhecia, que ele está pegando carona do oráculo de Delfos, né? Sim. Conhece a ti mesmo. É claro que o conhece-te a ti mesmo já virou uma bela mercadoria no contemporâneo para dizer que o autoconhecimento é igual à liberdade. Não vai confundir, achar que o Sócrates está falando isso, vendendo uma fórmula para você, um curso, um workshop, para você se conhecer e ficar livre, tá? Eu já estou vendo o curso. Sócrates. Estou vendo o curso. Autoconhecimento como Liberdade, Instituto Delfos. Não vai confundir. Faz isso com o Sócrates. Não, mas sem dúvida nenhuma, quer dizer, aliás, isso é um pilar do surgimento da filosofia, que haveria uma forma peculiar de liberdade em quem conhece. O conhecimento liberta, buscar a verdade liberta. Conhecer a si mesmo enquanto condição, né, mortal, né, finita, é uma forma de liberdade. Essa ideia continua sendo poderosa. Sim. No Platão, como fica esse conceito quando ele fala do dualismo, do mundo das ideias e do mundo sensível? A liberdade vai estar no campo das ideias. Bagunça tudo. Bagunça tudo. Quando ele faz isso.
Mas a liberdade no Platão, sem dúvida nenhuma, está vinculada à ideia de conhecimento eterno, reminiscência, recuperação desse conhecimento, eternidade do mundo das ideias, perfeição, né? Que está muito longe de uma ideia de liberdade, como a gente está, como pensa. A ideia do Sócrates, eu acho que ela fica mais de pé hoje. Mais ancorada. É mais ancorada, fica mais de pé. E do mesmo jeito a do Aristóteles, né? Porque ele já também tinha uma dimensão voltada para a prática. Nesse sentido, o Aristóteles, ele desfaz, pelo menos do ponto de vista de muita gente, o equívoco platônico, que por sua vez foi tão importante no cristianismo. Isso que eu ia falar, o tal do equívoco platônico fundou esse dualismo que é a base para todo o cristianismo depois. Que está aí na sua versão barata no espiritismo, né? Que vai ter até desdobramento em Kant, em todo o idealismo alemão também. Sim, porque o que está dentro desse dualismo é a própria Constituição, apesar que o Platão nunca usou essa expressão da metafísica. Sim. Do mundo metafísico, né? Está aí no Aristóteles, né? O Aristóteles pensa a ética desaguando na política, que não é política partidária, como a gente fala, é a política no convívio da polis. Então, o bem comum, compreendido não como bem comum no sentido como ele vai evoluir para socialismo, comunismo e como está no Platão, né? Mas a preocupação com o bem comum, que está no Aristóteles também, mas é uma preocupação mais concreta, no sentido de que, ao sermos um ser político, como ele dizia, o Aristóteles, então a gente vive na polis. Então a gente tem vocação social. Nesse sentido, é fundamental que a liberdade, Aristóteles não fala assim, mas pensando hoje, que a liberdade some ao convívio, ao bem comum. Ela tem que somar, o que não fazia no socialismo e no comunismo. Sim. Destrói, né? E nem no Platão. E nem no Platão, né? Que tem uma visão engessada da sociedade, né? Acho que nos epicuristas o que eu gosto, que eu acompanho, mais é que talvez eles são muito claros ali, né? Nos exemplos de como tentar controlar o desejo, as vaidades, os pecados e tal, que no limite, por mais que o Freud fale, né, e venha dando a porrada que ele deu na ideia de liberdade, porque o inconsciente é uma besta desgovernada dentro de nós, e, assim, tanto faz você tentar controlar, você tem vícios e é isso aí, eu ainda acho que a tentativa, por mais ilusória que seja, de um autocontrole, de uma autocontenção, é a única saída. Senão você vai falar o quê? Aceita e vai. Essa ideia que você fala dos epicuristas, e os epicuristas eram... É como se eles tivessem sido meio didáticos, né? E a ideia de que, sim, existem desejos que são necessários. Desejo de comer, Sim. desejo de dormir, desejo de se proteger, desejo de beber, sede, né? O desejo sexual também, mas não em excesso. Os desejos que são naturais, né? Como eles falam. Fisiológicos. São naturais, mas não são estritamente, não são necessários, como o luxo. Né? Então, eu gosto dos epicuristas dessa ideia da tranquilidade da alma, tá ligada à ideia de liberdade, porque a gente vive num mundo que é o oposto. É o excesso de coisa que vai te hiperestimular, que vai te deixar... Aí depois a gente reclama, nossa, a gente tá ansioso. Claro! Você tá hiperestimulando o tempo inteiro, né? Aguçando o desejo de todas as maneiras, desde o café, a pimenta, a chocolate. Tem vários estudos que falam da modernidade trazendo essas especiarias, o quanto isso era estimulante para acompanhar a Revolução Industrial. Enfim, é claro que a gente tá doido fritando. Daí quando você olha os epicuristas escrevendo de uma maneira simples, a liberdade é você tá com a alma em paz. Ataraxia. Ataraxia, exatamente. Você tá... Significa o quê? Foge dos estímulos.